O Khabib Nurmagomedov sempre disse que quando você dá os 3 tapinhas em uma luta, é a maior desonra que você pode cometer no MMA. Um ato covarde. Foi assim que ele chamou o Conor McGregor depois que ele deu os 3 tapinhas na luta entre os dois no UFC 229. O russo sempre disse, não bata, vá dormir. He tap, you know, and I think, hey, you bring thousands people from Ireland here on different part of world, and you tap in front of them, and you talk about warrior or something like this. How you can tap? Go sleep. Go sleep. Tá, isso aí ele falou pra estrangulamentos. Mas e se por acaso um campeão faixa preta mundial de jiu-jitsu que tá quase arrancando seu braço na tora? E aí? Tá por cima de você, você vai bater ou não vai? Bom, um cidadão com pelo menos 2 neurônios saudáveis bateria na hora. Por favor, não quero perder meu braço. Mas se você conhece o doente mental do Tony Ferguson, você sabe que ele não bateria. E realmente não bateu. Vamos falar então do dia em que Charles do Bronx quase arrancou o braço do Tony Ferguson. Esse vai ser o conto das lutas de hoje, mas antes, pessoal, vamos falar de IBEST. Pessoal, eu tô concorrendo no IBEST. Estou concorrendo ao maior prêmio da internet brasileira na categoria de melhor influenciador de Pernambuco. E agora que estamos nessa disputa, eu conto com o voto de vocês. Temos até o dia 13 de junho para entrar no top 20. Só 2 semanas, mas ainda dá tempo de chegar. Até porque no MMA tudo pode acontecer. Vale informar que nas primeiras 12 horas que eu comecei a divulgar, subimos mais de 100 posições na categoria. Então acho que temos sim uma boa chance de trazer esse cinturão para Pernambuco. A votação do IBEST é gratuita e você pode votar até 3 vezes por categoria. Ou seja, como eu tô numa categoria diferente, não vou atrapalhar nenhum outro canal de MMA. Para votar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e também no QR Code que tá aparecendo aí na tela. Mas você também pode me achar através da aba de pesquisa do site do IBEST. E é isso, pessoal, vamos trazer esse cinturão para Pernambuco e desde já eu agradeço ao apoio de todos vocês. Com isso, vamos continuar o vídeo. O ano de 2020, o trágico ano de 2020, que foi terrível para muitas pessoas. Mas para o UFC não foi tão ruim assim. Na verdade, o UFC cresceu demais nesse período, já que foi a única liga esportiva que conseguia transmitir os seus eventos ao vivo. E aí, com a escassez de conteúdos novos e ao vivo, muita gente começou a assistir e acompanhar o UFC nesse período. E o primeiro evento a seguir as regras de segurança da quarentena aconteceu no Brasil, o Fight Night de março em Brasília, onde Charles do Bronx enfrentaria o ex-desafiante ao título, Kevin Lee. Era uma luta muito grande pro Charles, que na época estava vivendo uma fase excelente, estava vindo de 6 vitórias consecutivas, só que todas essas vitórias foram contra atletas desranqueados. Agora ele estava enfrentando alguém de mais alto escalão, um cara que já disputou o cinturão da categoria dos leves. E era natural isso acontecer. Se o Charles queria disputar o cinturão também, ele precisava mergulhar cada vez mais fundo na categoria, enfrentar adversários cada vez mais renomados. E mesmo mergulhando mais fundo, ele mostrou que podia nadar, porque conseguiu vencer Kevin Lee sem muitas dificuldades e assumiu o lugar do americano dentro do top 10 da divisão. Essa que foi, até então, a vitória mais importante da carreira do Charles. Foi um baita salto naquele momento da carreira dele, porque depois de quase 11 anos lutando no UFC, vivendo altos e baixos, finalmente ele estava se aproximando da tão sonhada disputa pelo cinturão. E agora que ele já estava dentro do top 10, ele praticamente só precisava vencer alguém do top 5 para conseguir a sua chance. E o primeiro desafio era conseguir uma luta contra alguém do top 5, porque estava todo mundo ocupado. Ou já tinha luta marcada, ou vinha de derrota recente, ou estava em negociação. Justin Gaethje tinha acabado de ser apagado na última luta do Khabib Nurmagomedov, que se aposentou. Dustin Poirier estava negociando uma revanche contra Conor McGregor e Dan Hooker enfrentaria o recém-chegado Michael Chandler, do Bellator. Nesse caso, como todas essas opções já estavam fora do papel, sobrou apenas uma pro Charles. Uma última opção que era uma das mais complicadas na categoria naquela época. Uma opção que muita gente já tinha recusado no passado. No final de 2020, o UFC anunciou que Charles do Bronx enfrentaria o ex-campeão interino da categoria, Tony El Cucuy Ferguson, apelidado de bicho-papão do peso leve. Ferguson havia acumulado a maior sequência de vitórias da categoria, e durante anos os fãs sonhavam com um duelo entre ele e Khabib Nurmagomedov. Mas por causa do toque do destino, essa luta nunca aconteceu, mesmo tendo sido marcada e cancelada 5 vezes durante 5 anos. Na última ocasião, Ferguson acabou enfrentando Justin Gaethje ainda em 2020, e o desfecho foi o pior e mais brutal que você pode imaginar. Ferguson levou uma das maiores surras da história do UFC.
que deixou sequelas que até hoje não foram resolvidas. Como resultado, o bicho-papão teve sua sequência quebrada, sofreu a primeira derrota desde 2013 e agora precisava voltar a vencer. A luta foi marcada para dezembro de 2020 no UFC 256 e o Charles, obviamente, era considerado um baita azarão. As pessoas ainda achavam que, apesar da brutal derrota recente, o Ferguson ainda era aquele bicho-papão que aterrorizou a categoria. E no auge, o Ferguson era puro terror. Era famoso por deixar seus adversários deformados e por sempre fazer um banho de sangue. Ele era aquela luta que ninguém da categoria queria aceitar, porque sabia que, além de ser uma luta muito difícil, era também um combate muito doloroso, que ia deixar sequelas. Ele era incansável, imparável, tinha histórico de atleta e, se fosse imbrochável, tava pau a pau com Bolsonaro. Charles então teria pela frente o maior desafio da sua carreira até então. E ele sabia que era uma oportunidade de ouro. Por mais que o risco fosse altíssimo, a recompensa era maior ainda. Será que ele estava pronto para esse desafio? Pessoal, não só ele estava pronto, como ele deu show. A luta começou com os dois se soltando em pé, e considerando que o carro-chefe do Charles era o jiu-jitsu, já que ele é um campeão mundial faixa preta da modalidade, a maior chance do Ferguson, naturalmente, era na luta em pé, trabalhar na trocação. Mas, para surpresa de todos, o Charles estava conseguindo bater de frente e até levar melhor em pé, até que chegou um momento em que ele conseguiu encurtar, cinturou o Tony Ferguson na grade e assim simplesmente arremessou o americano no chão. Agora sim, Charles estava em casa e a verdadeira luta para o brasileiro só estava começando. Pelo restante do round, Charles passou a controlar e surrar o Tony Ferguson no chão, algo inédito para o El Cucuy, que sempre foi conhecido por se dar bem quando tá de costas pro solo. Agora ele estava sendo soterrado pelo brasileiro e o pior ainda estava por vir. Na reta final do primeiro round, Charles conseguiu laçar uma chave de braço no Ferguson, que ficou simplesmente em apuros, pois a finalização estava perfeitamente encaixada. Só que ele percebeu que faltavam apenas 10 segundos para o fim do round. Ele precisava tomar uma decisão. Ele poderia simplesmente dar os 3 tapinhas, bater em desistência ou sacrificar seu braço para poder lutar pelo menos mais um round. E, se você conhece o Tony Ferguson, você sabe o que é que ele fez. Tony encarou os 10 segundos mais longos de sua vida, enquanto o Charles envergava o seu braço e insistia na finalização. Tony estava completamente indefeso e só podia ficar em pura agonia e dor com seu braço completamente envergado. Até o comentarista Daniel Cormier não conseguiu olhar na hora, ele desviou o olhar porque estava sentindo que o braço ia quebrar. Vendo que o Ferguson não estava batendo, Charles melhorou a pegada, envergou ainda mais o braço, que hiperestendeu, só que nesse momento, segundos, instantes depois, o round chegou ao fim e Tony sobreviveu a esses 10 segundos de inferno. Sacrificou seu braço para sobreviver ao round, mas no fim, isso não fez muita diferença. Agora ele era um lutador de um braço só pelo restante da luta. Dificultaria ainda mais a defesa de quedas. E o Charles já havia encontrado seu caminho para vencer. Demorou menos de 1 minuto para o brasileiro conseguir outra queda no segundo round. E nesse momento, deu para ver o perigo do Ferguson. Porque enquanto o Charles entrou em queda, o Tony acertou uma cotovelada sutil, quase imperceptível, que abriu um corte profundo no supercílio. Por sorte, logo depois, o Tony aplicou acidentalmente uma pedalada ilegal que deu tempo para o Charles respirar e também do médico avaliar o seu olho. De volta ao combate na mesma posição, Charles seguiu dando uma aula de jiu-jitsu, soterrando Ferguson e dominando cada segundo da luta. E esse domínio também se manteve pelo terceiro round. Charles sobrou a luta inteira, fazendo aquele que era considerado o lutador mais perigoso da divisão parecer inofensivo. O combate chegou ao fim e por 30-26, na visão dos 3 juízes, Charles do Bronx venceu Tony Ferguson e fincou a sua bandeira na elite do peso leve. Desde então, nunca mais saiu dessa posição. É interessante ver como essa luta simbolizou uma passagem de bastão, já que foi a partir dessa luta que o Charles ganhou a chance de disputar o cinturão, se tornou campeão, defendeu o título, perdeu, se recuperou e agora vai tentar se tornar campeão de novo. Enquanto isso, esse foi o último momento em que vimos Tony Ferguson na elite. Desde então, sua decadência e a sequência absurda de derrotas se manteve até os dias de hoje. É curioso perceber também que existem várias similaridades, tanto físicas quanto técnicas, do Ferguson com o Charles. Alguns fãs, inclusive, fazem esse paralelo, como se o Ferguson tivesse apenas trocado de corpo. Mas, sinceramente, acho que nada vai chegar perto de ser o Tony Ferguson que a gente conheceu no auge da carreira do El Cucuy. Mas se existe alguém digno de assumir o seu lugar na categoria e cobiçar voos que nem mesmo o original alcançou, esse alguém é o Charles do Bronx, o novo bicho-papão da categoria, ou se você preferir, o leão embaçado da divisão. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.